não tenha medo. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 56, os versos 3 e de 11 a 13. Diz assim, ó. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E o 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um simples ser humano. Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha que lindo é essa palavra aqui, não é? É uma oração de confiança a Deus. É um salmo de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Então aqui no Salmo 56 ele clama pelas misericórdias de Deus. Davi, ele temeu sim, mas quando ele teve medo porque ele estava preso, não é? Ele lembrou do Senhor, ele lembrou do poder de Deus e ele não deixou o medo dominar a vida dele. Então eu queria refletir com você aqui algumas lições sobre não ter medo. Claro que medo a gente vai ter, mas de não deixar o medo dominar. Olha, estabeleça confiança em Deus. Faça como Davi fez. Ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Ele lembrou do Deus Todo-Poderoso. Então, estabelecer confiança em Deus é você se lembrar do Deus que você serve, ou que você de repente ainda não conhece esse Deus, você só ouviu falar e hoje você chega aqui nesse vídeo. Saiba que Deus, ele se preocupa com você e ele não quer que você seja um escravo ou uma escrava do medo. Se você estabelecer confiança nele, não é? Livre-se de pensamentos de medo. Muitas das vezes a gente tem pensamentos de medo e à medida em que você alimenta esses pensamentos eles vão enraizando na sua mente e eles vão ficando cada vez mais profundos. Às vezes algumas pessoas elas precisam até de terapia, algumas pessoas elas precisam até de tratamento psiquiátrico, porque se torna uma patologia. O medo até certo nível, ele é essencial, porque ele vai nos livrar de várias situações difíceis, né? O que seria de uma pessoa completamente corajosa, aí ali na frente tem um leão, ela, vou lá ver o leão, fazer carinzinho na cabeça dele. A gente tem que ter no mínimo medo do leão, para poder, né, não se prejudicar. As pessoas que vão pro safari na África e aí chega lá, eu quero me aproximar do animal, não, acha que é muito corajoso, de repente vem lá o leão e abocanha ela perde a vida dela porque ela não teve o medo necessário para proteger sua vida. O medo, até um certo nível, ele é necessário para nos proteger, mas a gente precisa estabelecer confiança em Deus para que o medo ele não se enraize, para que ele não tome conta da nossa vida e não nos sufoque. Davi, ele fez isso, não é? Para poder se livrar. E então a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos de medo e não acreditar em tudo que os nossos pensamentos dizem. Muitas das vezes nós estamos fragilizados no momento de dificuldade, o momento de dor, e aí vem aquele medo, e aí vem só pensamento ruim. Às vezes a gente precisa de conversar com um amigo, precisamos ler a palavra de Deus para buscar conforto na palavra do Senhor, para a gente poder se livrar de certos pensamentos de medo. Outra coisa, cultive fé e esperança. Olha o que ele diz, ainda no verso 3 ele disse: quando eu tiver com medo, hei de confiar em ti. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Cultive confiança em Deus. Ele se lembrou quem era Deus e ele se lembrou quem era o ser humano. O ser humano é a criação de Deus. Então ele entendeu, Deus vai tocar no coração dessas pessoas. Eu não serei demasiadamente afligido aqui nesse lugar, nessa terra de inimigos. Ele confiou no Senhor e medite nos atos poderosos de Deus. O verso 13 diz: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele começou a refletir nos atos de Deus. Olha o que ele diz: da morte livraste a minha alma, livraste os meus pés de caírem, no caso, né? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha que coisa interessante. Deus, ele dá livramento pra gente poder continuar firme na presença dele. Você tá entendendo? Pra gente continuar glorificando o nome dele,
para que a gente não morra antes do tempo, porque cada um de nós temos o nosso tempo aqui na Terra. E Ele não quer que você morra antes do tempo, Ele não quer que você perca a sua qualidade de vida. Deus quer ver você alegre, feliz. Então, cante louvores a esse Deus que é todo poderoso. Medite nos atos poderosos do Senhor. É isso que Deus faz. É isso que Deus pode fazer, coisas lindas, coisas maravilhosas. Te livrar da mão do inimigo, te livrar daquele que você sabe que é mais forte que você, sabe? Te dar proteção, te cercar. Então, quando você começa a pensar no poder de Deus, nos atos poderosos do Senhor, o que Ele fez no passado, você começa a pensar, peraí, não, Ele fez na vida de Davi, Ele vai fazer na minha também. Por isso que é importante a gente meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conforto para a nossa vida. E já foi comprovado cientificamente que pessoas que leem a palavra de Deus têm menos chance de ter problemas mentais, né? E pessoas que já têm problemas mentais, que começam a ler a palavra de Deus, elas melhoram, elas têm uma melhora significativa, não é? E então a gente não pode descartar o tratamento médico para nossa mente quando a gente precisa, mas você pode agregar nesse tratamento, nesse acompanhamento, a meditação na palavra, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que vem confortar nossa alma, nos dá quietude e paz para o nosso coração. Então estabeleça confiança em Deus e não tenha medo, ou não deixe o medo te dominar. Fica você aí com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração, fique você na paz do Senhor Jesus. Curta esse vídeo, se você gostou, compartilha, porque tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço.